Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Gotinhas da verdade. E o tema: já não haverá demora. Dos diversos capítulos que esboça o tempo do fim, a ressurreição é um dos capítulos. Existe, ou a Bíblia fala, de duas ressurreições. Daniel, no capítulo 12, no verso 2, detalhando este capítulo do tempo do fim, ele disse: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e castigo eterno. Então, duas ressurreições, duas consequências. Não só aqui a gente prova a existência dessas duas ressurreições. Também em João 5, 28 e 29. Jesus fez menção dessas duas ressurreições. Ele disse que, naquele dia, naquele tempo, os mortos, aqueles que estão no pó da terra, ouvirão a sua voz e irão ressuscitar. E ele fala que aqueles que fizeram o bem, note que Jesus foi mais específico, aqueles que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida eterna. E os que tiverem feito o mal ressuscitarão para juízo. Isto é, ressuscitarão para a condenação. Precisamos ser ou fixar de modo bem claro, bem forte em nossas mentes este fato: haverá duas ressurreições, só duas. Existe aquela teoria, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, e é ensinado que aqueles que tiverem prontos, quando tocar a última trombeta, irão ser arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo, que ressuscitarão no mesmo momento. Mas vivos que não estiverem prontos, que não estiverem com suas lâmpadas acesas, ficarão para a grande tribulação. E, durante a grande tribulação, à medida que estes vão se arrependendo, ainda que o anticristo os degole, eles morrem ou são mortos e ressuscitam
logo em seguida e sobem fazer parte do grupo que foi arrebatado. Se isto fosse verdade, então aconteceria uma série de ressurreições, mas nada disso. Só existem duas ressurreições. Quando nós chegamos em Apocalipse 20 e verso 4, o apóstolo João fala que viu tronos e neles assentados ou assentadas as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Logo em seguida, ele diz: e os restantes dos mortos não reviveram até que se passaram os 1000 anos. Logo em seguida, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Notou que aqui fica claro as duas ressurreições. Aqueles que ressuscitaram ou que ressuscitarão primeiro fazem parte, logicamente, da primeira ressurreição. Eles ressuscitam, conforme diz o profeta Daniel, para a vida eterna. Eles ressuscitam e gozam a primeira parte da vida eterna. Eles reinam com Cristo 1000 anos. E eles serão sacerdotes neste reino. Enquanto o restante dos mortos, este restante dos mortos, são aqueles mencionados por Daniel, lá no capítulo 12 e verso 2. Lembrem, aparecem os dois grupos. Uns ressuscitam para a vida eterna, isto é, estes fazem parte da primeira ressurreição. Outros ressuscitarão para vergonha e castigo eterno. Então, vamos gravar, vamos olhar a ordem, a cronologia destas coisas para o tempo do fim. Temos que aprender, temos que destacar também o que é dormir no pó da terra. Lembre que a pena capital que pesa sobre o ser humano, que pesa sobre nós, é aquela lá de Gênesis 3:19. Tu és pó, e ao pó há de tornar. Este pó é uma referência ao nosso corpo. Esta penalidade é sobre o nosso corpo. Quando as Escrituras fazem menção da morte, elas usam o termo
sono. Ele, aliás, Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isto é, não quero que vocês, como participantes da Igreja de Deus, sejam ignorantes com respeito àqueles que estão dormindo. Quem que estava dormindo? Quem que está dormindo ali, no caso, aqueles servos de Deus, servas de Deus, que morreram em Cristo. Seus corpos, como os corpos de todos os mortos, estão num estado de neutralidade. Os corpos, o físico, a alma não dorme. Lembre Eclesiastes 12 e verso 7. O corpo volte ao pó, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, sempre eu deixo este convite. Me acompanhe. Vem comigo nos demais vídeos e a gente vai se aprofundar nos conhecimentos das duas ressurreições. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e castigo eterno. Aleluia, aleluia, amém.